Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre energia masculina e energia feminina. E para começar esse assunto, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E aí eu quero que vocês percebam então qual é a energia que está prevalecendo na sua vida hoje. Será que existe uma energia que é mais importante que a outra? Será que existe uma energia que representa força e outra que representa fraqueza? Existem alguns mitos sobre isso e algumas confusões que as pessoas fazem. E hoje eu quis fazer esse vídeo porque eu acho importantíssimo para você que é mulher entender a necessidade de contemplar e de disponibilizar e acessar as duas energias dentro de você. Então vamos lá, né? Vou começar pela minha história. Eu sou filha de pais separados e eu fui criada praticamente aí grande parte da minha vida, da minha adolescência, da minha infância pelo meu pai, né? Um homem com uma energia masculina ativada ao máximo, né? Uma potência mesmo e realmente, inclusive as mulheres que ele se relacionou e as pessoas que vieram na minha vida pós-separação dos meus pais foram mulheres com uma energia masculina muito forte, né? E o que é a energia masculina? A energia masculina é aquela energia da força, é aquela energia de realizar, é a energia de fazer acontecer, de sair da inércia, né? Então é aquela agressividade, não de ser violento, mas de ser de ir pra luta, ir pra guerra, ir pra batalha, sabe? Fazer acontecer, vamos se mexer. Isso é a energia masculina. Então eu fui criada num ambiente onde os elementos masculinos sempre tiveram muito fortes. E eu sou uma pessoa que sempre acreditei que esses elementos eram uns elementos de força, né? E por conta disso sempre tive muito a energia masculina canalizada dentro do meu ser, né? Hoje, meninas, eu entendo e eu sei e sinto isso depois de estudos e de realmente vivenciar toda essa experiência do desenvolvimento humano, o quanto a energia feminina é maravilhosa e o quanto a masculina e a feminina se complementam, né? Então vamos lá para a energia feminina. Quando a gente fala da energia masculina e a feminina, existe um símbolo que é chamado de Yin e Yang, né? Olha esse símbolo aí. Então esse símbolo, se você olhar para ele, ele é lindo, porque ele é circular, ele é cíclico, né? Um depende do outro, é uma continuidade. Então o preto mescla com o branco mescla com o preto. A sombra entra na luz, a luz entra na sombra, né? O sol precisa da lua e a lua precisa do sol. Então o que quer dizer isso, né? Quer dizer que quando nós falamos de masculino e de feminino, quanto energia, eu não estou falando de gênero. Eu não estou falando que uma mulher muito masculina, como é o meu caso, é uma mulher que é de repente bissexual ou homossexual. Não tem nada a ver com opção sexual, tem a ver com a energia que nós decidimos ativar. E muitas vezes nós não decidimos porque nós não conhecemos nem que isso é possível. E conforme a nossa vida foi sendo moldada, conforme nós passamos as nossas batalhas, conforme a nossa criação, né? Quem eram os nossos pais, quem eram as mulheres da nossa vida, o que elas representavam dentro do nosso sistema familiar, essa energia ela vai sendo então distribuída dentro do nosso ser, às vezes com uma potência maior para um lado e uma potência menor para o outro. E o que acontece? A gente começa então a viver um excesso do masculino num corpo feminino ou um excesso de um feminino num corpo masculino. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? E por que eu acho relevante esse tema? Porque diante da nossa sociedade, nós temos vivido isso, né meninas? Essa energia masculina sendo reverenciada pelas mulheres. Então, quando a gente fala, nossa, porque aquela minha amiga ela é guerreira, ela é batalhadora, ela trabalha muito,
nossa, ela vai, ela faz, ela acontece. A gente traz isso como se fosse um masculino idealizado, né? Como se uma mulher não pudesse fazer isso. Então vamos entender o que quer dizer a energia masculina e o que quer dizer a energia feminina e o quanto elas são diferentes. Porque, gente, não adianta a gente falar que nós somos iguais aos homens. Nós não somos. Biologicamente, nós somos diferentes. Começando pelos hormônios. Os homens têm muito mais testosterona do que nós. Então já começa por aí. É biológico. Nós também temos esse hormônio, mas nós temos menos. E esse hormônio é muito importante pra gente, né? É muito importante as mulheres olhar a parte hormonal e verificar também como que tá tudo isso para que a gente tenha o quê? O balanço, o equilíbrio na nossa vida. Quando a gente fala de masculino, a gente fala então de ação, a gente fala da parte racional do nosso cérebro, a gente fala da parte que executa, a parte que vai lá e faz acontecer, sabe, que põe a mão na massa. Então é muito importante que a gente entre nesse papel sim de executar e realizar as nossas tarefas, mas sem perder o feminino. E o que é o feminino? O feminino é o lado emocional, é o lado introspectivo, né? O que tem a ver com o feminino? O feminino é a lua, o feminino é a noite. À noite você se recolhe. O feminino é a natureza, é a água, o movimento. Olha aí essa imagem. O feminino é a mãe terra. O feminino é quando você para e você escuta a sua intuição. O feminino é quando você começa a escutar aquilo que ninguém entende, mas que você sabe lá no seu coração que precisa ser feito. O masculino e o feminino. E o que tem acontecido com a gente, meninas? Nós estamos numa sociedade cada vez mais exigente com as mulheres, onde nós precisamos sair, nós precisamos trabalhar, nós cuidamos da casa, nós cuidamos dos filhos, nós precisamos ser amantes, nós precisamos ser mulheres, nós precisamos ser femininas, mas nós precisamos também ter pulso forte. E aí o que acontece? A gente ativa o masculino. E muitas das minhas amigas, e eu vejo muito também das minhas coaches, o que acontece com elas? Elas ativam o masculino de forma intensa. E o que acontece no final? Você se sente sobrecarregada. Porque quando a energia não está equilibrada, isso sobrecarrega o nosso ser. E aí a gente começa a entrar num papel de só executar, e às vezes o que a gente quer é ser abraçada, é ser cuidada, é receber, né? O masculino, veja o ato sexual, ele libera o esperma, ele é a ação, a mulher ela recebe, ela gera, a mulher ela nutre. E a gente precisa disso. O feminino, ele é um homem que tem o masculino bem resolvido, ele consegue canalizar a energia feminina dele da melhor forma. É um homem carinhoso, é um homem cuidador, é um homem responsável, é um homem que faz e acontece, mas que quando precisa dar colo, entender que a mulher dele, precisa daquele afeto, que deita aqui, é aquele homem que recebe e que acolhe essa mulher. E Deus criou tudo isso, né, gente? A perfeição da natureza. Por isso, são dois polos e a gente fala da polaridade nos relacionamentos. É importantíssimo existir a polaridade. Porque se não existe polaridade, o que acontece? O relacionamento acaba se desgastando, né? Então, por exemplo, se você tem que fazer o papel do masculino dentro da sua casa, você que trabalha, você promove a segurança financeira, além disso, você que troca o cano que estourou, você que tem que trocar a luz que quebrou e seu marido não se movimenta, você acaba perdendo essa polaridade, começa a despolarização do relacionamento, porque fica duas energias masculinas, então aquela atração não existe mais. Não existe mais, né? E a gente que tem essa coisa de fazer, de acontecer, de ser muito
batalhadora, guerreira que a gente fala, né? A gente toma cuidado com essas coisas. E a gente também tem que dar espaço para o nosso feminino se manifestar, né? Quando a gente fala do masculino, o masculino ele é o sol. Fica muito tempo num sol quente, ele queima, é direcionado. O masculino é reto. O masculino vai, foca e faz acontecer, né? Ele é a razão que a gente tem dentro da gente. E como eu disse para vocês, existem atividades que é super importante a gente acessar o masculino. Eu, por exemplo, quando eu estou malhando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, né, para estudar, para vir aqui, para falar, para vencer meus desafios, eu acesso a minha masculinidade, a minha energia masculina. Mas quando eu estou com meu marido, quando eu estou com a minha filha, eu preciso acessar a minha energia feminina. Eu preciso voltar para essa raiz, né? Eu preciso conectar com o meu feminino. Para quê? Para dar, né? Para dar e para receber, para nutrir, para acalentar, para ser amor, né? Porque o feminino ele é isso, ele é amor, né? O feminino é compartilhar, né? Aquela história de que mulher compete, mulher tem inveja, né? As mulheres não são unidas, isso tudo é balela. Quando você está competindo com outra mulher, você não está na sua energia feminina, você está na sua energia masculina. Porque a energia masculina é essa energia de ir, de competir, de correr na frente, de fazer, de realizar. A energia feminina, como eu disse para vocês, ela é introspectiva. Ela é uma energia que você recebe, você doa, você faz a troca. A mulher, ela é cíclica, né? Nós menstruamos, nós temos o ciclo. Por isso que a mulher ela é ligada à lua, né? A lua também tem os ciclos, né? Então, a mulher é muito ligada com isso da natureza, né? Como eu disse para vocês, com o divino, com Deus, essa conexão. E não é só mulher no sentido gênero, gente. De novo, eu tô falando da energia feminina, né? Quando a gente tá na nossa energia feminina, é quando a gente fala assim, ah, não. Quando a gente tem compaixão, sabe? Quando esquece a competição, quando você fala, não, deixa eu ir lá, deixa eu ver o que aconteceu com essa pessoa, deixa eu acalentar essa pessoa, deixa eu dar um colo para essa pessoa. É quando a gente acessa essa energia feminina. E o homem também tem esse acesso, ele também precisa fazer isso. Se o homem não tivesse esse acesso, ele não ia conseguir realizar algumas tarefas básicas, né? Porque seria um ogro totalmente, não ia conseguir, por exemplo, cozinhar, né? Cozinhar é um ato feminino, é uma energia feminina, né? É magia, é você colocar ali os temperos, é você sentir sua intuição, é você, depois que você finalizar, você vai nutrir as pessoas. Olha que lindo! A energia feminina, ela precisa ser acessada e nós precisamos resgatar essa energia que nós estamos perdendo, meninas. Eu sou uma pessoa que fala muito de ação nos meus vídeos, que fala muito de ação nos meus processos de coaching, mas eu sempre procuro trazer o amor e esse acalento, esse abraço do feminino. Afinal, é o feminino que nos conecta. É o feminino que me faz parar e me faz pensar na minha missão de vida, no meu propósito aqui nessa terra. É o feminino que é a intuição. Eu vou para aquele lado, mesmo parecendo que não vai dar certo, mas eu sei que precisa ser dessa forma. Isso é o seu feminino. Será que você está acessando o seu feminino? E a gente precisa olhar para a nossa criação, né? Lá atrás, a nossa base, como eu falei para vocês, eu fui criada num ambiente totalmente masculino e por condições, coisas que eu vivi, eu tive que acessar o masculino muitas vezes na minha vida para continuar, para ser forte. E aí o que acontece? Quando existe o desequilíbrio dessas energias, isso é muito ruim. Então eu vou falar um pouco do desequilíbrio disso para vocês agora. Quando uma pessoa está muito no masculino, o que ela faz? Ela atropela qualquer um, ela começa a ser grossa, ela começa a ser estúpida, ela começa a maltratar as pessoas,
ela precisa sempre provar que ela tá certa, ela vai atropelando, ela não quer saber, ela só executa. E ela tá num momento, num modo ativou defesa, sabe? Assim, aquela coisa, leão, é assim, que é o leão, né? É aquela coisa, ataque. E você vai pro ataque porque você precisa disso como um sistema de defesa, porque, meu Deus, se eu parar, talvez eu pare e aí eu não consiga levantar mais, então você vai. Então, quando começa a ficar, né, você não tem esse equilíbrio do masculino, e o homem também, que está só nessa energia masculina, é um homem, por exemplo, que ele é violento. Porque o masculino, ele é agressivo, vamos lá, ele é agressivo de fazer, não de ser violento. Agressivo de, sabe, ir e realizar. Quando o homem está em desequilíbrio, ele é agressivo de violentar, de maltratar, de, né, abusar dessa mulher, né? Então, vocês precisam ver também qual é o tipo de relacionamento que vocês estão vivendo hoje, sabe? Quem que é essa pessoa que está do seu lado, né? E como que funciona o desequilíbrio na energia feminina? Quando você está em desequilíbrio na energia feminina, o que que você faz? Você normalmente, você tende a se sentir, você fica, como eu disse, é introspectivo, mas aí é um excesso, né? Você se curva, né? Você fica mais curvada, você não quer mais nada, você não sente que você é capaz, você sente que você não consegue, que você não consegue mais transmitir amor, você não consegue mais sentir nada, você não consegue se conectar, e isso vai levando para a depressão. Tanto esse sintoma do feminino exagerado, quanto do masculino exagerado. Porque o masculino exagerado também, ele começa a ser ansioso, ele começa só a pensar no futuro, ele não consegue viver o presente. O seu feminino, ele é o presente, ele é estar, ele é, respirar. A inspiração é o seu feminino e a expiração é o seu masculino. O masculino, ele é o futuro, é a projeção, é vamos acontecer. Então todos nós somos duais, todos nós temos as duas energias e nós precisamos entender que elas são diferentes, mas que elas se complementam, e é uma dança, e é um movimento. O feminino é um movimento, é dançar desprendida, sabe? É se liberar. O feminino é você ser você e liberar isso que já existe dentro de você. Ative o seu feminino, ele já mora dentro de você. E se você estiver precisando ativar o seu masculino, ativa o seu masculino, ele também mora dentro de você. Mas é importante que você entenda a importância dessas duas energias e como elas se complementam. Num relacionamento, num sexo, a gente precisa ter essas energias equilibradas, né? Porque vamos lá, se eu tiver somente com a minha energia masculina ativada, o que que eu vou, na verdade, vou atrair? Eu vou atrair um homem feminino, polaridade. Lembra que eu falei pra vocês? Ou eu vou atrair um homem feminino, ou eu vou atrair um homem que é muito, muito masculino para sobrepor a minha masculinidade. Aí vai ser o quê? O cara que é ogro, o cara que vai me maltratar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente não deixa o outro exercer sobre nós o que deveria ser na natureza, o normal, a gente desequilibra o sistema. Então, se eu não permito, por exemplo, o meu marido realizar algo e ter a consciência e esperar, né, Ai, meninas, quando eu tô falando isso aqui pra vocês, eu tô falando de mim mesma. Que eu tenho esse problema mesmo, sabe? De esperar. Eu sou uma pessoa que eu quero tudo pra ontem. Então, muitas vezes, o Renan, que é meu marido, eu preciso entender o momento dele e esperar e permitir que ele me sirva. E permitir que ele exerça a masculinidade dele sobre mim. Porque se eu não permito, eu não dou espaço para ele poder, né, exercer o masculino dele na potência que é necessária para o nosso relacionamento ficar balanceado e funcionar, né? Então é importante que também ele permita que eu exerça meu lado feminino e receba também isso.
e que ele ative o masculino dele, que faça, aconteça. Então, entenda, enquanto você tiver com o seu masculino muito alto, né, em desequilíbrio, você não vai atrair um homem que tenha a energia oposta para equilibrar com você, né? Tem a energia necessária, na verdade, né, para equilibrar com você. Então a gente precisa tomar muito cuidado e olhar para dentro de nós mesmas. Como que estão as suas atitudes, né? Como você vem, como que está a sua rotina diária? Você tem tempo para trabalhar seu feminino, né? E aqui eu quero falar para vocês, então, nos elementos que a gente pode usar para trabalhar nosso feminino, para trabalhar nosso masculino. E aí eu vou falar um pouco para vocês, eu vou colocar aqui até umas imagens de cabelo, né? Olha que engraçado. E olha que quando você olha as imagens, você vai percebendo como quando a gente quer passar força, a gente quer passar poder, quando a gente quer passar a nossa energia masculina por conta de determinadas situações, o que a gente faz, né? A gente vai com o cabelo mais reto, a gente corta, tudo que é mais curto, no caso de cabelo, né? Curto, ele dá uma sensação de energia masculina. Se ele tá reto, então, mais masculino. Se é escuro, mais masculino. Se ele tá mais longo e se ele tá ondulado, ainda movimento, lembra que eu falei pra vocês? É o feminino. Então, até tem uma foto aí que eu vou trazer aqui, vou colocar pra vocês da Sandy. Veja, a Sandy sempre foi uma imagem que representou energia feminina. E chegou um ponto da vida dela que ela precisava colocar a energia masculina e veja bem, mais uma vez, não tem a ver com gênero, tem a ver com força. E não quer dizer que o feminino não é forte. Quer dizer que o masculino é o que sai, é o que realiza. É aquela coisa que te traz um poder de executor, tá? Então, quando ela precisou acessar isso, olha o cabelo, a diferença do cabelo curto, né? O cabelo escuro, reto. Então, quando a gente usa elementos que nos ajudam a transmitir o que a gente quer, a gente também consegue dar um movimento aí para nós mesmas acessarmos essas energias. Então, se você, por exemplo, né, tem energia masculina, igual eu falei para vocês, muita energia masculina. Hoje vim fazer esse vídeo, eu quis acessar a minha energia feminina. E às vezes eu quero acessar elas, olha o que eu coloco. Eu coloco esse anel, que ele é mais arredondado, né? Esse aqui do meio. Eu coloquei essa blusa de renda, porque ela acessa mais o meu feminino, né? Então a gente pode usar esses elementos. Um exemplo de um masculino, uma energia masculina, uma força quando você quer ativar ela dentro de você, é essa foto aí que eu vou trazer dessa alfaiataria, né? Quando a gente tem roupas estruturadas, peças angulosas, tudo que tem pontas, rígido, lembra que o homem ele é reto, ele vai, ele acontece. O homem, quando eu digo energia masculina, tá, gente? Então, quando a gente quer acessar essa força, a gente usa coisas que são angulosas, que são retas, que são firmes, estruturadas, decisivas, razão, né? Então, quando a gente quer acessar o nosso feminino, a gente coloca, então, né, ó, essa blusa que ela é mais rendada, ela tem uma transparência, eu posso colocar um vestido, algo que é mais leve, que traz movimento, eu posso cachear os meus cabelos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de unha, né, uma unha que ela é mais reta, e principalmente ainda se você pintou de escuro, olha aí a imagem, ela traz força, ela traz uma energia masculina canalizada. Quando a gente fala do feminino, ele é mais arredondado, olha aí essa unha, sabe? Clarinho, cores claras. Se você ainda quer mesclar, arredonda e pinta de escuro, né? Ou o contrário, você usa quadrada, mas pinta de uma cor mais clara. E você consegue, então, mesclar as energias, né? É importante que a gente resgate o nosso feminino. E aí, existem outras coisas que você pode fazer para resgatar esse feminino, meninas. Então, o contato com a natureza, né? Você já deve ter ouvido isso, pisar descalça numa grama, respirar, como eu falei agora aqui para você, ter um momento de respiração, uma rotina de manhã. É muito importante, eu tenho minha rotina todas as manhãs.
E essa rotina que eu tenho, eu acesso o meu masculino e o meu feminino, né? Então, a minha dica aqui para você é, se você é uma pessoa que está fazendo uma rotina onde você só, por exemplo, faz exercício físico e para esse momento você percebe que você acessa a sua energia masculina, cuidado, se você só ficar e você já está muito masculina, né? Cuidado com isso. Insira na sua rotina um momento de introspecção, a leitura de um livro, uma meditação, uma oração, sabe? É esse toque do ser, do sentir, isso é o feminino. E o feminino, ele faz com que a gente respire e se acalme e entenda que tudo vai acontecer no tempo que tem que acontecer, que Deus está cuidando das coisas, que a gente tem que fazer o nosso melhor, que a gente tem que amar e a gente tem que se entregar nos processos, que a gente tem que se doar para as pessoas, mas a gente precisa também construir dentro de nós um masculino que entenda que a gente pode dizer não, que entenda que existem limites para até onde a gente vai aceitar que as pessoas seguem com a gente, que a gente não vai ficar num papel de agradadoras para sempre, que as pessoas precisam gostar de nós como somos e não como apresentamos resultados, né? Porque quando você está numa energia feminina desequilibrada, você começa a ser uma agradadora, você começa a dizer sim para todos, você começa a aceitar abusos e você faz porque você quer dar resultado, porque afinal, se eu não fizer, aquela pessoa vai deixar de gostar de mim, ela vai deixar de compartilhar comigo, então eu preciso nutrir e não ser nutrida, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e nesse momento acessar o nosso masculino, entender que nós precisamos nutrir, mas que nós também precisamos ser nutridas, que nós precisamos dar, mas que nós precisamos receber, que existem nossas metas, existem nossos projetos, existem nossas escolhas, que a gente precisa aprender a nos colocar em primeiro lugar, e isso não quer dizer ser egoístas e agressiva com as pessoas, mas quer dizer que quem gostar de você vai ficar do seu lado, não pelos resultados que você dá para essa pessoa, mas pelo que você é. Existem pessoas que elas querem que você fique numa situação de repente, fazendo tudo o que elas pedem para você fazer, ou até uma situação triste, melancólica, porque elas se sentem supridas quando você está vivendo essa melancolia e você pede conselhos para ela. E no momento que você pede conselhos, é quando essa pessoa então se sente forte. Então, para ela ativar a força dela, ela precisa que você esteja mal. E quando ela percebe que você já está com outro movimento, ela se afasta e ela não gosta desse movimento, porque você tira esse poder dela e começa a passar esse poder para você. Entende a diferença? Alguém que te ama não vai querer que você fique na melancolia. Essa pessoa vai vibrar quando vê que você está passando de fase, que você está vivendo o seu melhor, que você está conquistando coisas novas, tá? Meninas, nós somos união. Olha essa foto aí, que coisa linda. Nós, quando estamos na nossa energia feminina, nós nos juntamos para compartilhar ideias, compartilhar sentimentos, para restaurar vidas, para transformar. A nossa energia feminina é maravilhosa. E eu quero falar para vocês, aqui, nesse vídeo, eu vou fechar o vídeo dando dica, sabe? Dicas para vocês. Vou resgatar o que eu falei aqui e eu vou dar as dicas para vocês acessarem o feminino de vocês e começar a entender que se lá atrás nós éramos essas mulheres que nutriam, que cuidavam, que tinha todo esse carinho, que nos juntávamos como mulheres lá atrás nas histórias antigas. E depois de um movimento feminista e que a gente teve que sair para trabalhar, cuidar da casa e a mulher começou a ficar com uma energia masculina muito potente e a gente perdeu isso. E mais, muitas escutaram ainda, né? Nunca dependa de homem, né?
Quem escutou isso ainda teve que ativar mais ainda a masculinidade. Então eu quero falar para vocês que escutaram isso, que Deus é perfeito e que Ele criou a polaridade e que nós precisamos entender que é quando a gente acessa nosso feminino e quando a gente sabe usar o nosso masculino em equilíbrio, nós conseguimos desfrutar o melhor desse mundo. E para que você faça isso, primeiro, resgate o seu primeiro contato feminino, de energia feminina, é a relação com a sua mãe. A sua mãe é seu primeiro feminino. Ela foi o primeiro contato do feminino que você tem. Honre a sua mãe. Entenda a história dela, as dificuldades que ela passou. Ela deu para você aquilo que ela tinha para te dar. Comece a observar o que você entrega do feminino para o seu filho, se ele é um menino, e para sua filha, se ela é uma menina. Como que tá essa relação? O que você está entregando para essa criança? Dessa energia toda que eu expliquei aqui para você. Analise isso. Retome suas origens. Converse com a sua mãe. Quem foram as mulheres da sua família? Né? O que esse feminino representou na sua família? Foram mulheres fortes, executoras, mas elas tinham um feminino dentro delas? Elas nutriam, elas acolhiam? O que elas faziam? Resgate isso. Vá atrás disso, é sua história. Lembra? Nós somos a história que nós contamos da nossa história. Valorize sua história, sabe? Outra dica para você, o que eu já disse aqui, contato com a natureza, oração, tenha um momento com Deus, conecte com Deus, ore, sabe? Sinta a presença de Deus na sua vida. Busque isso. É o seu contato com essa energia maravilhosa feminina que você tem. Carinho, sabe? Permita-se ser abraçada, permita-se ser beijada, permita-se ser feminina, sabe? Use uma lingerie que tenha traços mais de feminilidade. Eu já dei a dica aqui pra vocês. Se você usa só coisas escuras, retas, que tem muito masculino ali, então que tal você tentar usar uma rendinha, uma coisa com mais movimento? Se você já tem um masculino muito forte em você, talvez isso vai entregar para o seu parceiro a possibilidade dele poder exercer a masculinidade de uma forma mais potente quando vocês estiverem se relacionando. Isso vai ser magnífico. Os elementos, né? Então traga sim uma blusa que tem um decote mais feminino, pontas arredondadas, um cabelo mais enrolado, né? Renda, uma manga mais bufante. Explore o seu feminino dessa forma. Tudo isso vai ajudar você a acessar o seu feminino e conseguir equilibrar, então, essa energia que é maravilhosa. Meninas, eu fecho esse vídeo falando para vocês que nós temos todos os recursos dentro de nós mesmas. Nós apenas precisamos saber acessá-los e usá-los nos momentos que são necessários. Então, toda energia feminina precisa ser canalizada para momentos que você já sabe quais são, que eu falei aqui para você, né? Relacionamento com seu marido, seus filhos, quando você está conversando com as pessoas, né? E você tem que ter essa compaixão para lidar com o próximo. Mas toda energia masculina pode ser acessada quando você precisa realizar, você precisa fazer, você precisa sair da inércia e decidir que você vai sim ser a protagonista da sua vida e da sua história e vai realizar para acontecer as coisas que você projetou que tem que acontecer na sua vida. Eu fico por aqui, espero ter colaborado com vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilhe com aquela amiga que você ama e, gente, acesse seu feminino. Beijo!